Olá, turma, tudo bem? Nessa atividade aqui, a gente vai desenvolver esse fluxograma que vai formar uma sequência de figuras geométricas, tá? Então, a gente começa determinando qual vai ser a figura da posição 1, da posição 2, né? Posição 3, a gente vai formar uma sequência. Nessa sequência vão ser formadas por figuras, tá? Então, aqui eu vou ter o P vai representar a posição que essa figura ocupa na sequência. Então, sempre começando aqui pela posição 1. Tá? Isso aqui se repete infinitamente. Então, nós temos que N aqui vai ser o 1 para a posição 1, para a figura da posição 1, da sequência. Aqui, o N vai ser 2 na posição 2. Aqui nós temos o N igual a 3 para a figura da posição 3. E aqui nós temos o N valendo 4, a figurinha que está na posição 4. E aqui o N valendo 5 para a posição 5. E aqui o N valendo 6 para a figura da posição 6. Tá? Então, nós temos uma sequência de figuras geométricas que começa aqui na posição 1, quando o N vale 1. Na posição 2, o N vale 2, posição 3, o N vale 3 e assim sucessivamente. Tá? Então vamos ver, estudar esse fluxograma. Então vamos começar, tá, definindo a posição N do termo, ou seja, vamos definir, começando pelo 1, né? Vamos lá. N valendo 1. O que é que eu faço aqui? Vamos dividir N por 3. Então 1 é o N. O 1, para fazer a divisão por 3, o que eu faço aqui? Venho uma continha, então vamos lá. 1, vou fazer a divisão por 3. 1 é menor por 3, não dá. Então não dá um número inteiro. Eu tenho que transformar em décimos. É por isso que coloco a vírgula. Eu tenho 10 décimos, eu trabalho aqui os décimos. Aí eu posso dividir 10 décimos por 3, vai dar 3 décimos, 3 vezes 3, 9, e vai sobrar 1. Tudo bem? Então, ó, fizemos a divisão da posição 1, N vale 1, por 3. Aí vem para esse quadradinho aqui que é a tomada de decisão. A divisão é exata? Foi exata aqui? Ó? Não. Então, se a divisão não foi exata, eu sigo esse caminho. Ó. Não foi exata a divisão. Aí vem para uma tomada de decisão, para uma outra tomada de decisão. O resto da divisão é 1? Olha lá, aqui foi 1, não foi? Então, eu venho para esse lado aqui. Sim. Então, ó, o termo correspondente à figura, o quadradinho. Então, esse termo aqui, o primeiro termo, vai formar o meu quadradinho aqui. Vai ser o primeiro termo dessa sequência, um quadradinho. Então, o termo corresponde à figura quadrada. Tudo bem? E aí vem para cá para o final, finaliza. Agora a gente pode repetir esse processo para a posição 2, o N valendo 2, ou a segunda posição. Qual é a figura que vai ocupar a segunda posição? Aí a gente vem para esse fluxograma, né? Início. Definimos então qual é a posição N do termo. Posição 2, ó, N valendo 2. Dividimos N por 3. Então aí a gente vem e faz a divisão lá. O 2, que é a segunda posição, eu vou dividir por 3. Ó. 3 é menor, não dá. Então eu vou transformar em décimos. Aí eu tenho 20 décimos para dividir por 3. Vou trabalhar décimos. Aqui tenho 6 vezes 3, 18. Vai sobrar 2 décimos. Ó. Resto 2. Aí a gente vai observar aqui. Tá? Dividimos N por 3 e vem para esse bloquinho aqui tomando a decisão. A divisão é exata? Olha lá, deu o resto 2. Então não é exata, segue esse caminho. Vem para uma tomada de decisão também. O resto da divisão é 1? Não, olha lá. O resto da divisão foi 2, então não é 1. Vem para cá. Aqui ele diz que o termo corresponde à figura do triângulo. Então o segundo termo dessa sequência vai ser uma figura de triângulo. Tá bom? Então aqui eu tenho o triângulo ocupando a segunda posição. Tá certo? E termina, vem para o finalzinho. Agora a gente pode ver qual é a figura, determinar a figura da posição 3. Vem para cá. N vai ser 3. Dividimos 3 por 3. Então vamos lá. O N vai ser o 3. Dividiu por 3. Ó. Aqui dá 3 vezes 1. 1 vezes 3, 3. Não sobra nada. Aqui deu o resto 0. Aí a gente vem para cá. Ó. Fizemos a divisão. E vem para a tomada de decisão aqui. A divisão é exata? Olha lá, deu o resto 0. Divisão é exata, sim. Então segue esse caminho. E aqui diz que o termo corresponde à figura de um círculo. Então a posição 3 vai ser ocupada por um círculo. O
posição 3, né, da sequência, ou o terceiro elemento da sequência é o círculo. Tá bom? Agora vamos fazer isso também para as outras aqui. Vamos lá, por 4. N valendo 4, vamos dar entrada aqui no termo, no 4, né? Começando, uma entrada no termo. Dividimos o 4 por 3, aí a gente faz a divisão aqui, ó. 4 dividido por 3, que vai ficar 1, 1 vezes 3, 3, aí sobra 1, ó, resto 1. Vamos analisar lá no fluxograma. Pegamos o 4, dividimos por 3, vamos tomar a decisão aqui. A divisão é exata? Não, então segue esse caminho. Aí vamos analisando aqui. O resto da divisão é 1? Ó lá, foi 1. Sim, então segue para cá. Sim, o termo corresponde à figura do quadrado. Então aqui o quarto elemento aqui dessa sequência vai ser um quadrado, um quadradinho. Tá? Agora a gente vai para a quinta posição. N vai valer 5. N 5 dividido por 3. Vamos fazer de novo aqui, ó. 5 eu vou dividir por 3, aqui vai dar 1. 1 vezes 3, 3, para 5, 2. Ó. Resto 2. Vamos para cá, analisando aqui a divisão. Dividimos 5 por 3. A divisão é exata? Não. Tá? O resto da divisão é 1? Também não. Deu 2, né? Então, ó, o termo corresponde à figura do triângulo. Então, para cá vem um triângulo. Tá? Agora a gente vai fazer a mesma coisa com a posição 6, né? Ó, 6. Entramos aqui, ó. N, que é 6. 6 dividido por 3, ó. Precisa fazer a conta, né? 6 dividido por 3 vai dar 2, resto 0, ó. Resto 0. Divisão exata? Sim. Olha lá, então o termo corresponde à figura do círculo. Olha lá. Posição 6 eu vou ter o círculo. Então vocês perceberam que quando é resto 1, aqui vai ficar o quadrado. Quando é resto 2, vai ficar o triângulo. Quando é resto 0, vai ficar o círculo. Então, uma sequência que se repete: quadrado, triângulo, círculo, quadrado, triângulo, círculo. Então, nessa atividade que a gente tem aqui, que responder, né? Qual das sequências de figuras pode ser determinada por esse fluxograma? Então, o que a gente tem aqui é a alternativa C, ó, quadrado, triângulo, círculo, quadrado, triângulo, círculo, quadrado, triângulo, círculo. Então, o item C, que é a resposta para a nossa questão. Tudo bem? Então, aqui vai ser a nossa sequência formada por esse fluxograma. Tá bom, gente? Isso aqui vai ser indefinido. Se eu quero saber, por exemplo, lá, uma ideia, né? A posição, olha lá, posição 18. Vamos imaginar qual é a figura que vai estar nessa posição, na posição 18ª posição. Tá? O que é que eu faço? 18, vou dividir por 3. Ó, 6 vezes 3, 18. 18 dá resto 0. Aonde que dá resto 0? Olha lá. Todos os múltiplos de 3. E 18 é um múltiplo de 3. Então vai ser um círculo. Então na posição 18, eu vou ter o círculo novamente aqui. Ó. Tá? Essa figurinha do círculo. Então espero que vocês tenham entendido o que a gente fez nesse fluxograma. Tá? Olha lá. O resto da divisão é 1? Sim. Né? O resto da divisão é 1? Sim. Então o termo corresponde ao quadradinho. O resto da divisão é 1? Não. Então quando não for 1, tá? Vai corresponder ao triângulo. E quando a divisão é exata, ó, o termo corresponde à figura do círculo. São os múltiplos de 3. Então aqui vocês vão perceber isso, tá? Porque eu tenho uma sequência que se repete de 3 em 3. Tá bom? Um grande abraço. É isso. Até a próxima.